Olá, meu amigo, hoje nós vamos falar sobre a Lei Complementar 258 de 2021, regime disciplinar da Polícia Penal do Ceará, que foi aprovado e publicado em Diário Oficial no mês de novembro agora do ano de 2021. Então, assunto super atualizado. Você que está estudando para o próximo concurso, aproveite, atualize o seu material, baixe o PDF para que você possa então já estudar aí esta que é uma das novas normas integrantes da disciplina de conhecimentos específicos aí para o próximo concurso da Polícia Penal aqui no Ceará. Então nós vamos lá, sem perca de tempo, nós já vamos então falar aqui sobre a Lei Complementar 258 de 2021, agora bem recente, dia 26 de novembro de 2021, foi sancionada a lei, então foi publicada em Diário Oficial, foi sancionada pelo governador do estado e então publicada em Diário Oficial, tá? Muito bem, então você que está estudando aí, olha só o material super atualizado aí sobre a Polícia Penal do Ceará. Nós vamos começar com a Lei Complementar 258 de 26 de novembro de 2021, que dispõe sobre o regime disciplinar dos policiais penais e demais servidores públicos do quadro permanente da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. É importante salientar que esta lei alcança tanto os policiais penais como os demais servidores públicos do quadro permanente aí da Secretaria, tá? O pessoal que trabalha aí na Secretaria de Administração Penitenciária na condição de servidor efetivo do quadro permanente, tá bom? Lembrando que a Secretaria de Administração Penitenciária ela não é composta apenas por policiais penais, ela é composta também por outros profissionais de outras áreas, tá bom? Beleza? Show de bola. Artigo 1º das disposições gerais, esta lei, ela dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos do quadro permanente da Secretaria da Administração Penitenciária, a SAP, definindo regras sobre o comportamento ético, bem como os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativo disciplinar. Então, primeira coisa que a gente precisa entender sobre esta lei, né? A quem esta lei ela vai ser aplicada, a quais servidores. Então, nós temos aqui todos os agentes públicos do quadro permanente da SAP, tá? Esta lei ela vai definir regras sobre comportamento ético, ela vai tratar sobre procedimentos para apuração da responsabilidade administrativo disciplinar. Então, logo de cara, o artigo 1º ele é extremamente importante porque traz aspectos iniciais, aspectos gerais sobre esta Lei Complementar 258, dispondo aí sobre o regime disciplinar que é aplicável a todos os servidores públicos, todos os agentes públicos do quadro permanente da Secretaria de Administração Penitenciária, tá? Importante também destacar neste artigo 1º que ela define regras sobre comportamento ético, sobre comportamento ético, bem como sobre os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativo disciplinar. Então, como dado aqui a importância, eu vou destacar servidores públicos, agentes públicos do quadro permanente da Secretaria. Ela define regras sobre o comportamento ético e os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativo disciplinar, ok? Muito bem, muito tranquilo aí este artigo inicial, tá? Ok? Show de bola, a gente vai continuar. Já para o artigo 2º, o legislador ele trouxe o seguinte: estão sujeitos às disposições desta lei os policiais penais de carreira, bem como os demais servidores do quadro permanente da SAP, assim como já
havia sido destacado no artigo 1º. O artigo 2º, ele apenas faz alusão aí, expressa aos policiais penais, que são os policiais penais de carreira e demais servidores públicos do quadro permanente da SAP, tá? Compete à Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, a famosa CGD, compete a ela apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira nos termos da Lei Complementar 98. E aí nós temos aqui aquela Lei Complementar 098 de 2011, que trata sobre a Controladoria Geral de Disciplina. Então observe que o artigo 2º, em seu parágrafo 1º, ele já deixa aqui a cargo da Controladoria, compete à Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira, tá? Com base lá no artigo, lá na Lei Complementar 98, tá? É de competência da Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar, a PROPAD, órgão de execução programática da Procuradoria Geral do Estado, apurar a responsabilidade disciplinar dos demais servidores públicos do quadro permanente da SAP nos termos da Lei Complementar 58 de 31 de março de 2006, tá? Então a gente precisa aqui fazer uma diferença. Se o cidadão for policial penal, cabe a apuração da responsabilidade, cabe à Controladoria Geral de Disciplina. Se o cidadão for integrante da SAP, aí e esse integrante da SAP ocupar um cargo diferente do cargo de policial penal, ele vai responder de acordo com a apuração aí da Procuradoria Geral do Estado através do PROPRAD, né, que é a Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar. É citado aqui no parágrafo 2º a Lei Complementar 58, né? É citada ela bem aqui, ó, mas não precisa você se preocupar não, tá? Essa lei complementar apenas trata sobre a lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado, né? Uma lei que estabelece a estrutura, a organização e disciplina as competências e o funcionamento dos órgãos que integram aí a Procuradoria Geral do Estado e também dispõe sobre o seu regime jurídico, tá? Ok? Então não precisa você se preocupar, por questões óbvias, ela não vai cair aí na sua prova, tá bom? Beleza? Muito bem. A Procuradoria Geral do Estado, ela conduz aí processos disciplinares em que se atribua a prática de ilícitos administrativos a servidores aí da administração direta, indireta, inclusive da Polícia Civil, ressalvada aquela competência da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. Então, o que não for de competência da Procuradoria, o que não for de competência da Controladoria, da CGD, passa então a ser competência da Procuradoria Geral do Estado através desse PROPRAD aí, tá bom? Beleza? Muito bem. Muito bem, a gente continua então falando aqui da nossa Lei Complementar 258, artigo 3º da responsabilidade. Os policiais penais de carreira e os servidores públicos do quadro permanente da SAP respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sujeitando-se cumulativamente às cominações cabíveis nas respectivas esferas. Aí tem um parágrafo único bem aqui, ó, que ele apareceu escondido aqui, ó. O agente público legalmente afastado do exercício funcional, ele não estará isento de responsabilidade nos termos do caput por infrações cometidas antes ou durante o afastamento observado as disposições desta lei. Então vamos tentar entender o que o legislador ele quis dizer para nós nesse artigo 3º, tá? O servidor do sistema penitenciário, administrativo não, dos servidores do sistema
penitenciário do Estado que cometerem ilícitos administrativos estarão sujeitos à apuração de sua responsabilidade. No entanto, eles também estão sujeitos aí à responsabilidade civil, à responsabilidade penal e, de forma cumulativa, à responsabilidade administrativa, tá? Sujeitando-se aí cumulativamente às cominações cabíveis nas respectivas esferas, ou seja, pode responder de forma isolada, mas também podem responder de forma cumulativa. Importante destacar o parágrafo único, onde o legislador ele disse para nós que caso o agente público esteja legalmente afastado do exercício funcionário, ele não estará isento de responsabilidade. Observe, não estará isento, tá? De responsabilidade. Agora, outro detalhe é que essa responsabilidade aqui, ela pode ser decorrente aí de uma ação que foi cometida antes ou durante o afastamento. Antes ou durante, ele estará sujeito à responsabilidade, ok? Artigo de número 4, a responsabilidade civil, ela decorre de ato doloso ou culposo, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que importe em dano ao Estado ou a terceiro. Parágrafo 1º, a indenização devida em razão da responsabilização será descontada da remuneração do agente, não lhe exercendo aí o desconto de 1/10 do valor total, exceto nos casos de danos decorrentes de atos dolosos, enquadrados aí na Lei Federal 8429 de 2 de junho de 92, situação em que o ressarcimento se dará uma só vez. Em caso de prejuízo a terceiro, o servidor ele responderá perante o Estado em ação regressiva proposta na forma da legislação. Então, ó, falou de responsabilidade civil, o que é que você vai precisar procurar lá no eventual questão de prova? Ela decorre de ato doloso ou culposo, que importe em dano ao Estado ou a terceiros. Pronto, responsabilidade civil, ato doloso ou culposo, houve ali um dano, houve ali um prejuízo ao Estado ou a terceiros, tá? Ele traz uma regra aí com relação à questão da responsabilização, que será descontada aí da remuneração do servidor, que não pode exceder o desconto de 1/10 do valor total, exceto nos casos aí da Lei 8429, tá? De 92. 8429 de 92, que é uma lei federal que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, e de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, tá bom? Beleza? Lembrando que nós tivemos aí recentemente atualizações aí nesta lei, tá? Tivemos aí recentemente atualizações agora no dia 25 de outubro, essa lei aí foi atualizada. Se houver prejuízo a terceiros, o Estado ele vai responder perante o Estado em uma ação regressiva, conforme está aqui no parágrafo 2º, inclusive é citada essa ação regressiva lá no Estatuto dos Servidores Civis do Estado, que é proposta aí após transitar em julgado a ação que obrigou o Estado a indenizar o terceiro prejudicado, tá bom? Beleza? Muito bem. E aí nós vamos continuar. Artigo 5º, a apuração da responsabilidade funcional nos termos desta lei se processa por meio de investigação preliminar, sindicância ou processo administrativo disciplinar. Muito importante este artigo 5º, tá? Muito importante. Por que ele é importante, professor? Porque ele traz a apuração da responsabilidade funcional, a apuração da responsabilidade funcional, que de acordo com esta lei se processa por meio de investigação preliminar, se processa por meio de sindicância ou se processa por meio de processo administrativo disciplinar. Então nós temos 3 possibilidades de apuração de responsabilidade: investigação preliminar, sindicância ou processo administrativo, assegurados aí em ambos contraditória à ampla defesa. Essa tal de investigação preliminar e a sindicância poderão tramitar perante a Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado por delegação do Controlador-Geral dos órgãos de segurança pública. Então, o que a lei permite aqui é uma possibilidade, os dois primeiros, tá? De tramitar lá no âmbito da SAP por delegação aí do Controlador-Geral de Disciplina, tá certo? Os dois primeiros, investigação preliminar e a sindicância. Observe que o PAD, o processo administrativo disciplinar, ele não pode tramitar no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária, tá? Ele tem que tramitar no âmbito da Controladoria. Parágrafo 2º, sob pena de responsabilização, o agente público exercente de função de chefia, ao tomar conhecimento de um fato que possa configurar ilícito administrativo, ele deve, tá? Não é pode não, ele deve representar perante a autoridade competente para a apuração do fato. Então é importante, ó, o cara está exercendo aqui uma função de chefia. De repente, ele tomou conhecimento de um fato que, em tese, possa configurar o ilícito. Ele é obrigado a representar, ele vai comunicar, ele vai fazer uma espécie de denúncia para que seja de fato apurado, tá bom? Muito bem, continuando, configurando a conduta funcional irregular a um só tempo, ilícito administrativo, civil e penal, autoridade competente para determinar a abertura do procedimento disciplinar adotará as providências para apuração da responsabilidade civil ou penal, quando for o caso, durante ou após concluída a sindicância ou processo administrativo disciplinar. Então, só para a gente entender, né? Ficou caracterizado, ficou então comprovado que a conduta do servidor ela é, a um só tempo, considerada um ilícito administrativo, uma falta disciplinar, ela causou um dano e ela é considerada crime. Ora, se ficar comprovado isso, o que é que vai acontecer? A autoridade competente para determinar a abertura do procedimento, ela vai adotar as providências para que seja efetuada a responsabilidade civil ou penal do servidor, conforme o caso. E isso pode ocorrer durante ou após concluída no âmbito aqui da instituição, no âmbito administrativo, a sindicância ou processo administrativo disciplinar. Ok? Beleza? Parágrafo 3º, tranquilo. Parágrafo 4º, a legítima defesa e o estado de necessidade excluem a responsabilidade administrativa, assim como a alienação mental ao tempo do fato, comprovada por perícia médica oficial. Então nós temos aqui as excludentes, né, a legítima defesa, o estado de necessidade e ainda a situação que ficar comprovada a alienação mental ao tempo do fato lá do servidor, ou seja, não vão levar à responsabilização do servidor. E aí o 5º, ele diz que considera-se legítima defesa para os fins do disposto nesta lei, considera-se legítima defesa o revide moderado e proporcional à agressão ou à iminência de agressão, seja moral ou física, que atinja ou vise a atingir o servidor, seus superiores hierárquicos, colegas de trabalho ou patrimônio da instituição a que servir. Considera-se estado de necessidade. Queria só destacar aqui no parágrafo anterior a história lá do revide moderado, tá? Revide moderado e proporcional à agressão. Aqui, ó. Então tem que ficar esperto, tá? Já o estado de necessidade, ele será considerado cuja conduta do servidor se revele indispensável ao atendimento da urgência administrativa, inclusive para fins de preservação do patrimônio público. Então você tem que lembrar disso aqui, ó. Conduta se revele indispensável ao atendimento da urgência administrativa, ok? Logicamente que a legítima defesa e o estado de necessidade, eles não excluem a responsabilização administrativa em caso de excesso, imoderação ou desproporcionalidade no ato praticado. Então isso aqui é cara de questão de prova. Não serão excludentes de responsabilidade administrativa em caso de excesso. Ora, se houve excesso, então eu não posso falar em excludente, tá? Houve aqui excesso, houve uma imoderação, houve uma desproporcionalidade.
Ok, então desta forma o servidor ele não estará isento de sua responsabilidade administrativa. Artigo 6º, muito importante para você, futuro policial penal aqui do estado do Ceará. Nós temos aí a lei que traz então a responsabilidade, ou melhor, a lei que traz aí os deveres do servidor, traz os deveres do servidor, tá? Traz então os deveres do servidor. E aí quando eu falo dos deveres do servidor, eu tenho que lembrar do seguinte: são deveres dos agentes públicos abrangidos por esta lei desempenhar as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo ou função com zelo, dedicação, eficiência e probidade. Participar, no caso de policiais penais, de treinamentos ou cursos ofertados pelo Estado que busquem manter a preparação física e intelectual necessária para o exercício da função. Manter conduta pública e privada compatível com a dignidade da função. Adotar providências cabíveis e fazer as comunicações devidas em face das irregularidades que ocorram em serviço ou de que tenham conhecimento. Oferecer aos internos informações sobre as normas que orientarão o seu tratamento, regras disciplinares e seus direitos e deveres. Cumprir suas obrigações de maneira que inspirem respeito e exerçam influências benéficas aos internos. Inciso 7. Registrar as atividades de trabalho de natureza interna e externa em livros de ocorrências. Inciso 8. É dever dos agentes públicos abrangidos por esta lei preencher formulários próprios descritos no procedimento operacional padrão, POP, dentre outros. Utilizar, conservar e guardar adequadamente aparelhos, materiais, veículos, armamentos, equipamentos, bancos de dados, operação de sistema de monitoramento, sistemas de comunicação e outros disponíveis para o sistema prisional. Também é dever desempenhar suas funções agindo sempre com discrição, honestidade, imparcialidade, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, bem como a lealdade às normas constitucionais. Respeitar e fazer respeitar a hierarquia do serviço público, obedecendo às ordens superiores, exceto se manifestamente ilegal. Fazer cumprir as regras, os princípios e fundamentos institucionais que regem o sistema penitenciário. Comparecer no horário regular do expediente ou escala de plantão com pontualidade para exercer os atos de ofício. Também é dever dos policiais penais ter irrepreensível conduta profissional, colaborando para o prestígio do serviço público e zelando pela sua dignidade, pela dignidade de suas funções. Desempenhar com zelo e presteza, eficiência e produtividade dentro dos prazos os serviços a seu cargo e os que na forma da lei lhes sejam atribuídos. Tratar as pessoas com urbanidade, que tem a ver com as normas de boa educação, de cortesia. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. Fazer o uso correto do uniforme, identidade funcional, brevês e distintivos do sistema penitenciário conforme disciplinado em regulamento próprio. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. E levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando suspeita do envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Cumprir de forma pessoal e integrar a carga horária do seu cargo ou função pública. Representar contra ilegalidade, abuso de poder ou omissão no cumprimento da lei. Manter atualizados junto à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria da Administração Penitenciária os dados pessoais, comunicando qualquer alteração no estado civil, endereço, telefone. Parágrafo único disposto neste artigo não exime o agente público da obediência a outros deveres previstos em lei, regulamento e norma interna inerentes à natureza da função. Então nós temos aí 23 deveres. Você tem a obrigação de conhecer todos eles para exercer, para participar aí da sua prova, da prova que vai então definir
aí o seu concurso, tá? Este artigo é a cara de questão de prova, então você tem a obrigação de aprender todos os deveres dos policiais penais do Estado, ok? Artigo 7º, pela gravidade, as transgressões classificam-se em 1º grau, 2º grau, 3º grau e 4º grau. Observe que não temos aqui faltas leves e nem faltas médias, nem faltas graves. Ele apenas cita faltas de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau e faltas de 4º grau, tá? As transgressões previstas neste artigo aplicam-se aos servidores do quadro permanente da SAP, no que for compatível com o exercício das respectivas funções. E aí ele traz o rol de transgressões. Eu tenho aqui as transgressões do 1º grau, artigo 8º, são as mais simples, as mais brandas. Não dá para a gente destacar todas elas, mas eu irei apenas ler algumas de cada uma das classificações, apenas para você ter uma ideia. Quanto maior o grau, maior a gravidade, respectivamente, maior será a punição. Então, permutar horário de serviço ou execução de tarefa sem expressa permissão de autoridade competente é uma transgressão de 1º grau. Usar vestuário inadequado para o serviço também é de 1º grau. Exibir desnecessariamente a arma distintiva ou algema também é de 1º grau. Não se apresentar ao serviço sem justo motivo ao término de licença de qualquer natureza, férias ou dispensas, também é de 1º grau. E aí vai, né? Tratar de interesse particular na repartição, atribuir-se indevidamente qualidade funcional diversa do cargo ou da função que exerce. E aí ele vai trazendo para nós as mais simples, as mais brandas, né? Lá no inciso 11, salvo justo motivo, chegar atrasado ao serviço ou plantão, para o qual estiver escalado, caso não seja reincidente, tá? Artigo 9º, eu tenho aqui as de 2º grau, já aumenta um pouco aqui a gravidade da transgressão. Então, por exemplo, negligenciar a guarda de bens, armas, instrumentos ou valores pertencentes à repartição penitenciária, ou valores e bens pertencentes a presos ou a terceiros que estejam sob sua responsabilidade. Fazer uso indevido da cédula funcional da arma que esteja sido confiada, que lhe haja sido, né, confiada para o serviço, caso não constitua falta mais grave. E aí ele vai trazendo aí as de 2º grau, vai aumentando aí o nível de gravidade, tá? Então, por exemplo, lá no 17, ausentar-se do serviço sem autorização superior, eximir-se do cumprimento de suas obrigações. E aí vai, né? Proceder de forma desidiosa, né? Relaxada, desleixada, preguiçosa. Isso é falta de 2º grau. Ele continua, nós temos uma quantidade razoável aqui, 30 transgressões de 2º grau. Lá no artigo 10 nós temos a do 3º grau. E aí do 3º grau aumenta ainda mais a questão da gravidade, consequentemente vai aumentar a punição. Então, ó, promover ou facilitar a fuga de presos, abandonar o cargo, tal considerada injustificada ausência ao serviço por mais de 30 dias consecutivos ou 60 intercalados nos últimos 12 meses. Estou falando apenas de algumas, tá? Praticar ato de improbidade administrativa, cometer crime tipificado em lei quando praticado em detrimento do dever inerente ao cargo ou função. E aí vai. Então nós temos aí, são 17 do 3º grau, tá? E aí nós temos aqui o 12, negligenciar na revista do preso, deixando de apreender produtos ilícitos ou proibidos, conforme disposições regulamentares. E aí a gente chega no artigo 11, 4º, transgressões disciplinares do 4º grau, traficar substância que determine dependência física ou psíquica, revelar dolosamente segredo ou assunto de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, que possam prejudicar o bom andamento ou funcionamento do serviço na repartição ou em unidades prisionais, praticar a tortura ou crimes definidos como hediondos, exigir, solicitar, receber vantagem devido a aceitar promessa de tal vantagem diretamente ou por intermédio de outro, para si ou para terceiro em razão de suas funções, ainda que fora destas. Então nós temos aqui as de 4º grau, são apenas 4. Quanto maior o grau, maior a gravidade da transgressão. Professor, quais são as punições que um policial penal pode sofrer caso ele cometa as transgressões disciplinares?
Caso ele cometa as transgressões disciplinares, ele estará sujeito então a sofrer as seguintes punições. Eu tenho a repreensão, a suspensão, a demissão a bem do serviço público, a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Sem entrar aqui nas discussões jurídicas, né? Essa demissão a bem do serviço público, ela é bem questionável, é tida por inconstitucional, porque não permite mais que o cidadão retorne aí ao serviço público sob nenhuma hipótese, né? Aliás, a única hipótese seria reverter a punição através de um ato de revisão administrativa. Então é questionável, porém está no rol das sanções disciplinares, tá? Aí o artigo 13, do 13 em diante, o legislador vai trazer algumas informações adicionais sobre cada uma das punições que podem ser aplicadas aos policiais, tá? Aos servidores da Secretaria de Administração Penitenciária. Então a pena de repreensão, por exemplo, ela será aplicada por escrito, no caso de inobservância dos deveres funcionais previstos lá no artigo 6º. Então a gente tem que entender o seguinte: a repreensão é a mais branda, ela é aplicada por escrito, será aplicada caso o servidor ele deixe de cumprir, deixe de observar os deveres funcionais previstos lá no artigo 6º, tá? Já a suspensão, ela poderá ser aplicada até o máximo de 90 dias, sendo que até 30 dias é quando o servidor cometer falta de primeiro grau ou quando ele for reincidente em uma falta já punida com repreensão. Então ele deixou de cumprir os deveres, sofreu uma repreensão, deixou de cumprir os deveres de novo, opa, agora é reincidente. Então não é mais a repreensão, é uma suspensão de até 30 dias, tá? Então a suspensão até 30 dias, ela ocorrerá em duas situações. A primeira, quando ele cometeu uma falta de primeiro grau. A segunda, quando ele for reincidente na falta já punida com repreensão, beleza? Muito bem. E ele também poderá pegar de 30 a 90 dias na hipótese de transgressão de segundo grau. Observe que a suspensão neste artigo 14, ela pode ser aplicada em 3 situações. A primeira, transgressão de primeiro grau. A segunda, falta já punida com repreensão, ou seja, na reincidência de falta punida com repreensão. A terceira, falta de segundo grau, tá? Ok? Durante o período da suspensão, o agente ele não fará jus aos seus direitos e vantagens inerentes ao cargo. Então ele não vai contar o tempo de serviço, ele não vai receber salário, ele não vai estar contribuindo com a previdência, ele terá total prejuízo durante o cumprimento da punição, ok? A autoridade competente para aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la antes do início de sua execução em multa equivalente a 50% por dia da remuneração correspondente ao período da suspensão, devendo o agente público permanecer em serviço. Então, o cara pegou lá uma suspensão, beleza, eu já sei que durante a suspensão ele terá total prejuízo aí no cargo, tá? No entanto, a autoridade competente, ela poderá aplicar a suspensão, poderá aplicar essa suspensão uma conversão em multa, ela poderá converter essa suspensão em multa, desde que ele ainda não tenha iniciado o cumprimento da suspensão. Então, antes do início da execução da suspensão, a autoridade competente, ela poderá então aplicar aí uma multa, tá? Ela poderá aplicar uma multa na base de 50% por dia de vencimento. Ou seja, ao invés dele ficar em casa sem trabalhar, ele vai trabalhar, mas vai receber só metade do salário por dia de cumprimento da punição. E ele é obrigado, tá? Ele é obrigado, ele deve permanecer em serviço. E essa conversão não é a pedido do servidor, é ato discricionário da autoridade competente, tá certo? Importante destacar essa informação. Então, nós falamos aqui da repreensão, falamos aqui da suspensão,
falamos da possibilidade dela ser convertida em multa na base de 50%. Agora, e cadê a demissão? Cadê a demissão a bem do serviço público? Cadê a cassação, professor? Artigo 15, a sanção cabível em casos de transgressão disciplinar de terceiro grau é a demissão. Então, já sei que se a falta for de terceiro grau, a pena será demissão, ok? A demissão, ela dar-se-á bem do serviço público na hipótese de transgressão do quarto grau e de transgressão disciplinar do terceiro grau, em que a gravidade da infração justifique a medida a critério da autoridade julgadora, tá? Ok? Muito bem, então observe o que o legislador está dizendo para nós. Se a falta é do terceiro grau, ou o cara é demitido, ou a depender da gravidade, ele é demitido a bem do serviço público, tá? A demissão a bem do serviço público ocorre quando há casos de maior gravidade, e nessa demissão a bem do serviço público, nesse caso, o servidor ele não poderá mais retornar aos quadros da administração, tá? Não poderá mais retornar aí aos quadros da administração. Pelo menos há uma discussão jurídica muito grande em cima disso, tá? Ok? Há uma discussão enorme, tá? Beleza? Muito bem. Então, lembrando que a demissão a bem do serviço público, ela é uma demissão em razão da gravidade do fato, tá? Da gravidade do fato. Quando isso ocorre, quando o servidor ele é punido a bem do serviço público, significa que ele cometeu algo de maior gravidade, não podendo mais retornar aos quadros da administração, ok? Não podendo mais retornar aos quadros da administração, ok? Muito bem. E aí, o que é que nós temos? Nós temos aqui várias discussões jurídicas em cima dessa questão, né? Várias questões jurídicas em razão aí dessa demissão a bem do serviço público, ok? No entanto, a gente não vai aqui entrar no mérito jurídico da coisa, tá? A gente não vai entrar aqui. Professor, por que tem discussão jurídica? Porque quando eu digo demissão a bem do serviço público, ele não pode mais retornar sob nenhuma hipótese. Dá uma ideia de uma pena de caráter perpétuo. No entanto, vale lembrar que no Brasil nós não temos pena de caráter perpétuo. E aí é aí que entra a história da desproporcionalidade da punição e da inconstitucionalidade da demissão, tá? Eu não posso simplesmente aplicar uma pena para sempre, já que a Constituição ela proíbe, tá? Ela não prevê esse tipo de punição, então é por isso que ela é questionável, tá bom? Beleza? Show de bola, tá? Muito bem. Então, transgressão disciplinar do quarto grau, demissão a bem do serviço público. Transgressão disciplinar do terceiro grau, demissão ou demissão a bem do serviço público, a depender da decisão da autoridade competente, tá? A depender da gravidade do fato, logicamente a critério da autoridade competente. Artigo 16, a sanção de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ela será aplicada ao agente público quando que houver praticado em atividade transgressão sujeita à penalidade de demissão, inclusive a bem do serviço público. Então vamos entender, o cidadão já está aposentado ou então ele está na situação de disponibilidade. Professor, como assim? Disponibilidade é quando o servidor ele é estável, teve o cargo extinto ou declarado desnecessário. Então, quando ele não é aproveitado logo em outro cargo, ele vai para casa, fica em disponibilidade, fica esperando a administração
aproveitá-lo em outro cargo. Estando em casa, de acordo com o Estatuto dos Servidores do Estado do Ceará, esse servidor fica com vínculo suspenso, mas ele recebe aí uma remuneração proporcional ao tempo de serviço, não podendo ser inferior a 20% aí da última remuneração, não podendo ser inferior a 20%. E aí, o que acontece? Se este servidor que está em disponibilidade ou se o servidor que já está aposentado, quando eles estavam exercendo suas atividades normalmente na ativa, quando eles estavam trabalhando normalmente, eles cometeram alguma transgressão sujeita à pena de demissão ou demissão a bem do serviço público, eles agora estão sujeitos a sofrer a cassação, seja da aposentadoria ou seja da disponibilidade. Então, algumas ponderações importantes. Primeiro, será aplicado quando houver em atividade, observe, transgressão sujeita à penalidade de demissão. Quando é que a demissão pode ser aplicada? Transgressão do terceiro grau. Ou demissão a bem de serviço público. Quando é que ela pode ser aplicada? Transgressão do terceiro grau, a depender da gravidade, a juízo da autoridade competente, ou transgressão do quarto grau. Significa dizer o que, professor Gilmar? Que o cara que está aposentado ou em disponibilidade, quando eles estavam trabalhando normalmente, eles cometeram uma transgressão do terceiro grau ou do quarto grau, eles então, agora aposentados ou na condição de disponibilidade, estão sujeitos a sofrer a punição de cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Lembrando que o servidor só pode ser punido após o devido processo administrativo disciplinar, onde lhe tenha sido garantido aí a tal da ampla defesa dentro do processo. É importante lembrar que caso ele sofra essa punição, ele perderá o vínculo com o sistema administrativo estadual, ou seja, o vínculo será rompido, ele deixará de ser servidor. Professor, mas o cara já está aposentado. Não importa, ele perderá o cargo, perderá o vínculo, melhor dizendo, com a administração, mesmo já estando na condição de servidor aposentado. Beleza? Show de bola. Isso vale também para o servidor em disponibilidade. Tranquilo? Artigo 17. As sanções disciplinares, elas resultarão de sindicância e de procedimento administrativo disciplinar. Então, o cara só pode ser punido após responder uma sindicância ou um PAD. Sindicância ou um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, os quais reger-se-ão, conforme disposto no artigo 20 desta lei, assegurados o exercício do contraditório da ampla defesa, bem como os recursos e meios a ela inerentes. Parágrafo único. Na aplicação da sanção, a autoridade ela levará em consideração os antecedentes funcionais do agente, as circunstâncias em que o ilícito ocorreu, a natureza e a gravidade da infração, bem como os danos que dela provierem. Tá? Essa parte aqui é separada aqui, ó, capítulo 6 da extinção da punibilidade. Então o cidadão vai lá, responde a sindicância, responde o PAD, tem direito aí ao contraditório e ampla defesa. Se for considerado culpado, tem direito a recorrer com todos os meios inerentes aos recursos previstos nesta lei e demais leis que regem o serviço público estadual. Na hora de cumprir a punição, na hora, ou melhor, da autoridade aplicar a punição, ela tem que levar em consideração os antecedentes do agente, as circunstâncias, o ilícito, as circunstâncias que o ilícito ocorreu, a natureza, a gravidade, a intensidade do dolo, o grau da culpa e tudo que envolve o contexto do servidor e daquela transgressão. Muito bem, espero que você esteja gostando aqui da nossa aula. Muito bem, a gente está gravando aqui esta aula, trazendo a atualização aí da parte de conhecimentos específicos para o próximo concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará. Muito bem.
Artigo 18. Extingue-se a punibilidade da transgressão disciplinar. 1. Pela morte do agente. 2. Pela prescrição. Professor, como assim extingue-se a punibilidade? O servidor não pode mais ser responsabilizado, ser punido. 1. Porque ele morreu, veio a óbito por alguma razão, então não tenho mais como punir o morto. 2. Porque ocorreu a chamada prescrição, tá? Que é a perda do direito de agir do Estado em matéria disciplinar. O Estado não pode mais aplicar punição em relação àquele fato porque prescreveu. O Estado perdeu o direito por não ter exercido dentro do prazo. Professor, qual é o prazo previsto na lei para a prescrição? A prescrição se consuma nos seguintes casos. Para as infrações sujeitas à repreensão, o Estado ele tem 2 anos para apurar e responsabilizar o servidor infrator. Para as infrações sujeitas à suspensão, o Estado ele tem 4 anos para apurar e responsabilizar o servidor. Para as infrações sujeitas à demissão, demissão a bem do serviço público ou cassação de aposentadoria, nós temos então aí 6 anos. Então é importante você lembrar desses prazos, tá? 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Professor, como assim? Aqui estamos falando da prescrição. Se for uma repreensão, 2 anos. Se for uma suspensão, 4 anos. Se for demissão ou cassação, nós temos aí 6 anos, tá? RS, CD, que é cassação, demissão e demissão a bem do serviço público. Por isso que tem um 2 aqui em cima, acima da letra D, ok? Não se aplica o disposto no parágrafo 1º a ilícitos caracterizados como crime, cuja prescrição dar-se-á nos prazos e condições previstos na lei penal. Então, se o cara cometeu um crime, esquece todos esses prazos, a prescrição ocorrerá de acordo com a prescrição do crime previsto nas leis penais. No caso de abandono do cargo, cujo prazo de prescrição não se inicia enquanto estiver em curso o ilícito. Só uma observação aqui, tá? O ilícito de abandono de cargo, lá no Estatuto dos Servidores, é imprescritível, tá? O Estado ele tem um total de 5 anos lá no outro estatuto. Aqui é diferente, né? O ilícito de abandono de cargo e a respectiva punição, eles são imprescritíveis, tá? Só que aqui está dizendo que no caso do abandono de cargo, o prazo de prescrição não se inicia enquanto estiver em curso. Enquanto ele estiver abandonando o cargo, enquanto ele deixar de aparecer, de dar notícia, de informar a razão pela qual ele não está comparecendo ao serviço, enquanto isso acontecer, estiver acontecendo, o prazo para a prescrição ele não iniciará, tá? Então é isso que ele está dizendo para nós. O prazo de prescrição inicia-se da data em que conhecido o fato, interrompe-se pela abertura de sindicância ou processo administrativo, quando for o caso. Vamos tentar ler de novo, né? O prazo de prescrição inicia-se na data em que for conhecido o fato. Foi isso que ele quis dizer. Então o cara cometeu ilícito, foi dado conhecimento aí à autoridade competente. A partir daquele momento começa o prazo da prescrição. Esse mesmo prazo, esses prazos aqui, eles serão interrompidos quando, professor? Quando for aberta uma sindicância, ou um processo administrativo disciplinar, conforme o caso, tá? Muito bem. Suspensa a tramitação de sindicância ou de processo administrativo disciplinar por qualquer motivo imperioso, devidamente justificado pela autoridade competente, inclusive em razão de incidente de insanidade mental, o curso da prescrição também se considerará suspenso, sendo retomado após o definitivo julgamento do incidente ou quando o fim do impedimento que motivou a suspensão. Então, ó, tá rolando lá a sindicância ou o PAD. Por algum motivo, os prazos, a tramitação, ela ficou suspensa, né? Seja porque o cara
está afastado por motivo de saúde, seja porque o cara está de licença, porque aconteceu algum problema, interrompeu a sindicância ou PAD. Beleza. Se for interrompida a sindicância ou PAD, o curso da prescrição também ficará interrompido, ficará suspenso, sendo retomado aí após o definitivo, quando o julgamento do incidente ou qualquer ou quando o fim do impedimento que motivou a suspensão, tá? Então, quando retomar aí a tramitação, aí sim reinicia o prazo para a prescrição, ok? Suspendeu o processo, suspende a prescrição. Foi isso que ele quis dizer para nós. Disposições finais aqui da lei, isso mesmo, são apenas 22 artigos, tá? Já estamos nas disposições finais. Conforme previsto em legislação específica, são competentes o chefe do executivo, o controlador geral de disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário para aplicar as sanções previstas nesta lei. Então aqui eu só tenho o governador e o controlador para aplicar as sanções. Observe que não apareceu aqui o secretário da administração penitenciária ou qualquer outra autoridade. Então só quem pode aplicar as sanções previstas nesta lei, de acordo com o artigo 19, somente o governador do estado e o controlador geral de disciplina. Ok? Perfeito. Artigo 20. A apuração disciplinar de que trata esta lei dar-se-á em atenção aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da justa motivação, sem prejuízo das observâncias das demais normas éticas e comportamentais definidas como padrão de conduta para a gestão administrativa estadual, levando em consideração em especial disposto na Lei 15.036 de 18 de novembro de 2011, tá? Lei 15.036 de 2011, tá? Esta lei aí que fala do combate ao assédio moral, tá? Uma lei estadual, tá? Beleza? É uma lei que vai tratar aí sobre essa questão do assédio moral. Esta lei que foi publicada lá no dia 18 de novembro de 2011, dispõe sobre o assédio moral no âmbito da administração pública estadual e o seu enfrentamento, visando a sua prevenção, repreensão e promoção da dignidade do agente público no ambiente de trabalho e da outras providências, tá? Importante aí esta lei citada aqui no artigo de número 20. Ao regime disciplinar de que trata esta lei, aplica-se subsidiariamente, né, de forma complementar, as disposições estatutárias inerentes aos servidores públicos do Estado em geral, que é a Lei 9826/74. Então aplica-se a esta lei também o disposto aí no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará. Beleza? Show de bola! Chegamos ao final aqui da nossa aula. Lei Complementar 258 de 2021, regime disciplinar da Polícia Penal do Ceará. Como você pode ver, uma lei bem tranquila, apesar de conter muitas informações, mas é bem tranquila, sem maiores dificuldades. Logicamente, você vai ler com atenção todos os artigos, vai destacar os tópicos principais, vai ler e reler algumas vezes, em seguida vai, se possível, fazer seus resumos e resolver muitos exercícios, tá? Aproveito para pedir que você, até a sua prova, tenha uma atenção redobrada aqui com esta lei complementar, pois trata-se de uma atualização da disciplina de conhecimentos específicos e, teoricamente, né, como em tese, as bancas adoram cobrar questões de normas atualizadas recentemente aí no âmbito da administração, no âmbito do órgão a qual está sendo realizado o concurso. Então fique esperto, Lei Complementar 258 de 2021.
Encerramos por aqui. Em breve a gente continua. Um grande abraço e até o próximo vídeo.